Oi, Touro! Seja bem-vindo! Eu sou a Sara, esse é o canal Alquimia Tarô, uma leitura semanal, atemporal, intuitiva para você, coletiva. Uma mensagem breve, tá, Touro? Eu tento deixar ela o mais rápido possível aqui para não ocupar tanto tempo. Mas mesmo assim, com o tarô, às vezes a leitura fica um pouquinho mais profunda, tá? É uma resposta muito direta e talvez você precise ouvir mais de uma vez. Então, já deixo o convite para as interações, para não nos perdermos na rede. Se quiser, se inscreve ou assiste, se você gosta desse jeito aqui de ler tarô, tá? Touro. O que nós temos na mesa para touro? O que tá acontecendo aí, touro? Solidão acompanhada. Eu escuto solidão acompanhada. Tem taurinos aí? Sim. 10 de ouros com o eremita. Tem taurinos aqui, concentrados em objetivos pessoais, porém íntimos, né? O eremita nessa energia de sabedoria, daquilo que nosso coração deseja, né? Nossa sabedoria, nosso discernimento. Então, tô te encontrando, touro, essa semana, É engraçado aqui. Quando você tá sozinho, eu vi uma pessoa assim, sabe? Quando tá sozinho, na sua intimidade, só com suas coisas, com seu estudo, na sua meditação, não sei. Tá ali com as questões estruturais, as minhas questões financeiras, as minhas questões de segurança. Eu tô falando aqui de alguém que tá assim, organizando ou reorganizando as questões de segurança material, financeira, estrutural, seja a estrutura da sua família, da sua casa, seja do seu trabalho, seja da sua carreira. Então tá com um foco íntimo, mas isso é quando você fica sozinho. E quando as pessoas, né, quando é na vida do dia a dia social, ninguém vê isso. O touro tá socializando, tá um pouco mais aberto, tá rindo um pouco mais, conversando um pouco mais com as pessoas. Mas no fundo tem alguém recluso. Por isso que eu falei, né? Uma solidão acompanhada. E mesmo quando você tá com as pessoas, tem uma distinção, assim. Por quê? Porque você tá numa fase de reorganização. É isso. Vamos ver o que mais. Por que isso aqui tá vindo pra mensagem? O que eu tenho pra falar pra touro, então, diante desse momento que ele tá socializando, mas tá com nos seus cantos? Tem alguém aí com um plano novo e tá guardando segredo, pode ser. Daí cai 3 de paus, né? Que mais? Por que isso aqui tá aqui? O que é o ponto de foco pra touro, então? O que é o ponto de foco para touro que tá nessa energia, que está se identificando com essa mensagem? Autocontrole. Olha, touro, você tá muito conectado com a sua intuição e ela tá falando a verdade pra você. Mesmo com medo, mesmo inseguro, eu entendo que se eu mantiver as coisas assim, no meu canto, eu vi uma coisa de cantos mesmo, eu tenho mais, vai ficar um pouquinho mais fácil para eu lidar com isso. Você tá lidando com medos, você tá passando obstáculos aqui de desafios pessoais. E você sabe, pela sua experiência, que se nesse momento você compartilha seus medos com as pessoas, não vai ajudar, elas vão te dar opiniões que não são as que você precisa ouvir nesse momento. O arcano da força, ela é uma energia, um arcano que fala que a gente lida com a gente. A gente toma as rédeas desse leão, que é uma representação do nosso medo, do nosso instinto, daquilo que é mais bruto, mais selvagem, mais descontrolado em nós.
Então, às vezes, me apaixonei e não tô sabendo o que fazer com isso, então eu tô precisando ficar um pouco, né, processando, mais quieto para não fazer bobagem. Bobagem que eu digo, né, fazer algo e me arrepender depois. Recebi uma promoção, mas isso ainda tá em processo, ainda não foi definido, e eu tô com medo, porque é um cargo que eu não sei se eu vou dar conta. Touro tá processando no seu canto. Então, socialmente, parece que a vida segue normal, mas Touro está num processo de avanço, de progresso. E, por enquanto, lidando com medos, sim, senhores. Para alguns está aparecendo relacionamentos, sim. Mas dizem respeito às questões estruturais. Elemento terra, eu tô falando com Touro, né? E saiu 9 de pentáculos, 10 de pentáculos. E aqui é desafiando também o seu grau de ousadia, Touro. E é por isso que a arcano da força tá aqui no centro. Porque isso que você tá processando em silêncio, não tá contando pra muita gente, desafia aquilo que para você é seguro. Tem alguma coisa nova aí sendo oferecida para Touro. Faz parte do seu plano fazer alguma coisa diferente. E tem um primeiro momento dizendo, não, isso aqui é loucura, não vai dar. Tá, mas o que é isso aqui então para Touro? Porque tem que cuidar para não ficar aprisionado na sua mente, Touro. Naquelas questões, eu tô falando pra ti porque é importante pra mim também esse signo. Naquelas questões que dizem que não é possível, que não pode, que a gente não consegue. Porque o 8 de espadas que tá aqui é uma preocupação de aprisionamento mental. A gente fica preso em algumas ideias. E aí fica difícil mesmo, né? Passar pra próxima margem que o 3 de paus tá sugerindo que você vá. E vai com medo mesmo, né? 3 de paus com o arcano da força, diz assim, vai com medo mesmo. E Touro vai. Só que tá te desafiando em medos aqui. Aqui assim, ó, certo pelo duvidoso, Touro, né? Desafia Touro. Porque vai te tirar de um lugar também. Essa é outra informação, tá? Conselho final pra Touro. Ai, Touro, espero que não tenha ficado muito complexo. Touro, acho que não. Conselho final, tarô, para Touro. Como é que Touro lida melhor essa semana? Mais uma carta. Nossa, mais uma carta, caiu 2 aqui. 10 de ouros. Mais uma vez o 10 de ouros. Touro. Aqui, o conselho é que você lide com a realidade dos fatos. Para que eu avance no que é novo, no que é um progresso, mas me desafia, tá me provocando, né? Tá provocando os meus medos, as minhas inseguranças. Caiu aqui um pagenzinho de ouros, olhando pro 10 de ouros e embaixo dele caiu a verdade. Então tem um conselho de falar pra ti assim, ó. Lida com os fatos reais. Aqui é lida com a verdade da situação. O que é a verdade da situação? Tu tá um pouco inseguro e tem algo para oferecer para esse novo. Tem algo para oferecer, né? Porque esse pajem tem uma semente aqui, ele tem talento, ele tem o naipe, ele é do elemento que vai chegar na estrutura financeira plena, na realização da matéria. E eu tô falando aqui, num estado que para cada um vai ser diferente, onde eu me sinto seguro, segura. Para alguns é ter a casa própria, para alguns é ter uma previdência, uma aposentadoria, não sei. Para alguns é ter um casamento, uma estabilidade na sua família, né?
Então, lidar com os fatos é considerar aquilo que eu tenho, sabendo que nesse momento a vida tá te desafiando a fazer um novo investimento. É possível sim que haja primeiro eu perco um pouquinho para depois ganhar. Porque 2 vezes vem o 10 de ouros. Então, é como se você já soubesse o que é que te deixa seguro e estruturado. Talvez você até já tenha alcançado em algum momento e você tá voltando, sabe? Aqueles momentos da vida que a gente, sei lá, tem algum incidente, algum imprevisto e perde, e depois a gente vai ter que chegar naquele lugar de novo. Aqui eu tô falando com alguém que sabe esse caminho. Mas dessa vez a vida tá te pedindo que faça um pouquinho diferente, que ouse um pouco mais. Você vai investir em outra área, você vai fazer, sei lá, você vai mesclar um pouco as técnicas naquilo que é a sua profissão. Não sei, tem uma pequena ousadia. Mas isso faz com que você avance nos seus medos, nas suas inseguranças, porque esse elemento aqui, o pajem de ouros, é uma energia que traz para a mesa a nossa insegurança. E ela tá olhando para o que é forte, estruturado. Então aqui a vida tá falando assim, lida com os fatos. Você sabe fazer o caminho, você sabe o que deve ser feito, porque é um palete de ouros, mas você precisa lidar com essa insegurança de fazer alguma coisa nova, porque esse 10 não é igual a esse. Aqui é um patamar de realização estrutural, aqui é um novo. Então você vai subir um degrauzinho ainda, entende? Degrauzinho, degrauzão, não sei, né? Para cada um vai ser diferente, tá? Então, dentro dessa sua leitura, mantenha essa sua calma, essa sua serenidade, mas tome cuidado para não desistir, porque o conselho trazendo insegurança pede que você tenha coragem e sustente com coragem esse seu desafio. Mas vai, Touro. Espero que tudo corra bem. Até o próximo material. Tchau, tchau.